Tecnicamente falando, hardcore é a prática de um tipo de montagem, na qual as mudanças de planos são tanto quanto possível apagadas como tais, de maneira que o espectador possa concentrar toda a sua atenção na continuidade da narrativa visual. Exemplo: quando um personagem abre a porta e em seguida aparece do outro lado, esse corte orgânico e de certa maneira imperceptível é chamado de hardcore. Segundo o famoso montador e sound designer Walter Murky, um filme é de praxe cortado 24 vezes por segundo, o que corresponde à exibição de 24 quadros ou fotos consecutivas em um curto período de 1 segundo. Ou seja, 1 segundo de filme contém 24 cortes entre um quadro e outro. O que acontece é que esse deslocamento espaço-tempo é demasiado curto, o que faz com que o espectador não perceba tal corte. Porém, quando esse deslocamento é suficientemente grande, como uma transição de um lado para o outro de uma porta, somos obrigados a reavaliar a nova imagem como um contexto diferente. Essa é a principal função do raccord. Você pode encontrar aqui no YouTube diversos vídeos mostrando alguns exemplos de raccord que não foram bem executados, ocorrendo em graves erros de continuidade. Nossos parceiros do Plano Geral têm um vídeo sobre isso, deixarei aqui no post. Mas o que dizer então do falso raccord? Na linguagem técnica, o falso raccord é uma articulação mal realizada ou mal concebida. De forma direta, poderíamos chamar o falso raccord de um erro de continuidade. Porém, do ponto de vista estético, trata-se apenas de uma mudança de plano que escapa à lógica da transparência, atuando na articulação da cena. Muitos autores colocam o falso raccord como um simples erro de continuidade ou uma quebra estética de um raccord, colocando-o então como uma espécie de jump cut, ou mesmo como se ambas representassem as mesmas coisas. Apesar de parecer contraditório, todas essas definições não estão totalmente erradas. Se o raccord corresponde à continuidade entre os planos, logo um erro nessa continuidade poderia ser considerado um falso raccord. Por fim, se há uma quebra nas regras de uma continuidade, também pode se considerar um falso raccord como uma espécie de jump cut. O detalhe é que, apesar do jump cut ser em si só um falso raccord, eles não são estritamente a mesma coisa. Ficou confuso? Então vamos simplificar esse raciocínio. Falso raccord consiste em algo muito mais abrangente, com mais significado em sua utilização. Podemos concluir então que todo jump cut é um falso raccord, mas nem todo falso raccord é um jump cut. Partindo para uma visão mais abstrata e até surrealista, o filósofo francês Gilles Deleuze propôs ver no falso raccord o lugar do aberto que escapa aos conjuntos e suas partes. Com isso, o falso raccord é para ele um instante de atualização no filme das virtudes ou das potencialidades do fora do quadro, ou seja, daquilo que não vemos. Apesar de entendermos o falso raccord como um erro de continuidade, ele pode ocorrer de forma planejada, refletindo uma desobediência às regras com propósitos narrativos bem específicos. Vamos exemplificar usando 3 tipos de falso raccord: o Impossible Match on Action, o Graphic Match e o ainda não categorizado, que é uma fusão entre os dois anteriores. No Impossible Match on Action, ou simplesmente Match Cut, a relação entre os planos é dada pelo movimento do assunto que perpassa de um plano para o outro, dando continuidade à ação, porém em locais e situações diferentes. Um dos mais famosos e bem executados Impossible Match on Action foi dirigido por Mike Nichols em A Primeira Noite de um Homem de 1968. Se o YouTube permitir, deixaremos a cena inteira, cerca de 3 minutos, para que vocês percebam como o falso raccord funciona para retratar uma rotina com tédio, constrangimento, falta de privacidade e isolamento emocional após um casamento.
when streams are ripe and swelled with rain, May, she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walk she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September I'll remember. A love once new has now grown old. Essa obra é realmente incrível e essa cena retrata bem o porquê disso. Outro tipo de false raccord é o graphic match, que corresponde à transferência de certo elemento que é transportado de um plano para o outro, onde a continuidade se dá apenas pela associação gráfica. Eu sei que vocês querem um exemplo, então vamos a ele. Está no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1969, dirigido por Stanley Kubrick. Na famosa cena onde há um corte de um osso pré-histórico girando no ar para uma estação do século XXI, temos um dos graphics matches mais ousados da história do cinema. Kubrick, por meio de um false raccord, associa a pré-história com o futuro antropológico espacial em um único segundo. É uma cena para ser apreciada sem pressa. O próximo tipo de raccord é uma amálgama entre as duas anteriores, mas ao mesmo tempo não se enquadra em nenhuma delas. Como exemplo, temos a famosa cena de Lawrence da Arábia, de 1962, dirigido por David Lean. Há quem descreva esse corte como um jump cut, outros como um match cut, e ainda há quem considere um graphic match. No entanto, Christian Thompson, no livro A Arte do Cinema, uma introdução, diz o seguinte sobre essa cena, abre aspas, graficamente, não há muito para ligá-los, embora eu pense que o espectador tenha um forte senso de uma conexão entre o fósforo e o sol. Eu diria que é um link conceitual, não gráfico. É um link que fazemos com base em dois objetos brilhantes que não são compatíveis com a composição, mas são simplesmente justapostos. Fecha aspas. Talvez seja difícil encontrar significados ou mesmo enquadrar essa cena em algum tipo de false raccord. Porém, é inegável o talento de David Lean em fazer desse corte um belíssimo exemplo estético em um dos mais belos false raccord da história do cinema. Tanto o raccord quanto o false raccord, quando bem utilizados, podem ressignificar uma sequência, dar diversos sentidos a ela, transparecer o não visto. Por isso, é tão gratificante poder falar sobre esse assunto aqui no canal. Este vídeo fica por aqui. Materiais de apoio e links estarão na descrição. Não deixe de conferir. Um forte abraço e até a próxima. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains.